A natureza é cheia de metáforas poderosas que podem nos ensinar lições profundas sobre os comportamentos humanos e as estruturas sociais que regem nossas vidas. Uma dessas metáforas vem do mundo animal, mais especificamente do cuco, uma espécie de pássaro conhecida por um comportamento peculiar, o de parasitar os ninhos de outras aves. Este comportamento não é apenas uma curiosidade biológica, mas uma poderosa metáfora para refletirmos sobre a sociedade moderna. O cuco serve como um espelho da dinâmica de exploração, manipulação e apropriação de recursos que vemos em muitas facetas da vida humana. O cuco fêmea, ao invés de criar seus próprios filhotes, coloca seus ovos no ninho de outros pássaros. Quando os ovos do cuco e os da ave hospedeira eclodem, o filhote do cuco, que geralmente é maior e mais agressivo, empurra os ovos originais para fora do ninho e passa a ser alimentado e cuidado pela mãe adotiva, que, sem saber, investe todos os seus recursos no cuidado de um filhote que não é seu. O cuco, assim, se beneficia do trabalho e da dedicação do pássaro hospedeiro sem oferecer nada em troca, explorando a boa-fé e a dedicação alheia. Essa dinâmica no mundo animal pode ser aplicada diretamente a certos comportamentos e estruturas que vemos na sociedade humana. Vivemos em uma era onde as elites, grandes corporações, governos e até algumas figuras públicas agem como cucos, colocando seus ovos em espaços que não lhes pertencem e utilizando o trabalho, os recursos e o esforço de outros sem dar nada de volta. Como cuco, esses atores exploram e parasitam sistemas já existentes, criando uma dependência artificial e um ciclo de exploração. A analogia do cuco não está apenas no campo biológico, mas reflete uma característica central da sociedade atual: a exploração do trabalho e dos recursos sem compensação justa. O termo aqui pode ser utilizado para descrever aqueles que, de maneira mais passiva ou até inconsciente, acabam sendo os pais adotivos dessa exploração. Esses indivíduos ou grupos não se dão conta de que estão, em muitos casos, sustentando um sistema que se aproveita do seu esforço sem retribuir. Eles estão, de certa forma, cuidando de um filhote que não é seu, um filhote que simboliza o produto da exploração e do parasitismo. Esse tipo de exploração pode ser observado em diversas esferas da sociedade moderna. O Estado, por exemplo, coleta impostos e utiliza o trabalho do cidadão para financiar projetos que, muitas vezes, não atendem às suas necessidades reais. As grandes corporações podem extrair lucros imensos dos consumidores e trabalhadores, enquanto muitas vezes eles permanecem distantes e indiferentes aos problemas sociais que contribuem para criar. Já a mídia e outras instituições podem criar narrativas que servem aos interesses de uma minoria poderosa, manipulando as massas sem que elas percebam. A dinâmica do cuco se traduz, portanto, em um ciclo onde o esforço das pessoas é capturado por uma estrutura que não contribui para o bem-estar coletivo, mas apenas perpetua sua própria existência. As vítimas do sistema, assim como o pássaro hospedeiro, acabam sustentando uma realidade que não é justa nem sustentável. Elas trabalham, contribuem e investem, mas acabam sendo usadas por um sistema que não retribui adequadamente. O primeiro passo para reverter essa dinâmica de exploração é o despertar. Precisamos reconhecer que, assim como o cuco, existem aqueles que se aproveitam do esforço alheio sem oferecer algo de volta. O problema não é apenas a exploração explícita, mas a aceitação passiva desse sistema. O cidadão médio precisa perceber que está sustentando uma estrutura que não tem seu interesse em mente. A solução passa pela autonomia e liberdade individual. A partir do momento em que as pessoas compreendem que podem se libertar das amarras do sistema parasitário, podem começar a tomar ações que rompem com esse ciclo. Isso inclui buscar alternativas para o sistema financeiro opressor, como investir em empreendimentos autossustentáveis e descentralizados, apoiar iniciativas que promovam a liberdade econômica e incentivar a responsabilidade e a transparência nas instituições. Uma sociedade verdadeiramente livre e justa seria uma onde cada indivíduo tem a capacidade de prosperar com seu próprio trabalho, onde a exploração não é tolerada e onde o esforço de cada um é recompensado de forma justa. Isso implica também em um sistema político e econômico baseado na propriedade privada, onde os recursos não podem ser tirados e redistribuídos para aqueles que não contribuíram diretamente. Em última análise, a solução está em reduzir a intervenção estatal e promover o mercado livre, onde as pessoas possam se associar livremente, sem depender de um sistema parasitário que as explora. A chave para quebrar o ciclo de parasitismo da sociedade dos cucos é a autossuficiência, a liberdade de escolha e a responsabilidade individual. Em resumo, a metáfora do cuco revela muito sobre a estrutura exploratória que permeia nossa sociedade. O parasitismo está enraizado em muitas instituições que dependem do trabalho de outros, sem oferecer nada de volta. No entanto, ao tomarmos consciência dessa dinâmica e ao buscar alternativas que promovam a liberdade, a autonomia e a justiça econômica, podemos romper com esse ciclo. Se queremos uma sociedade verdadeiramente justa,
Precisamos eliminar o parasitismo e promover um sistema onde o trabalho e a dedicação de cada indivíduo sejam reconhecidos e recompensados de maneira justa. A solução está em retomar a liberdade individual, a autossuficiência e a autonomia, combatendo as estruturas que buscam explorar os esforços dos outros.